Nós te damos graças, Jesus, por toda a obra que o Senhor tem feito em nós. Nós bendizemos o teu santo nome e os nossos corações se quebrantam diante da tua presença. Na verdade, nós não vemos a hora deste céu ser rasgado e o Senhor voltar para nos buscar. Como igreja, nós anelamos a tua volta. Como ovelhas, desejamos o bispo e supremo pastor das nossas almas. Nós anelamos, Jesus, anelamos a sua volta. Enquanto estamos aqui, nós precisamos aprender, precisamos ouvir a voz do teu Espírito e precisamos entender. Sabemos que o pecado nos trouxe uma ignorância que dilacera o nosso coração e que prolifera dentro da nossa alma. Mas nós sabemos também que por meio da tua palavra e do teu Espírito, o Senhor derrama luz nas nossas trevas e o Senhor nos dá inteligência espiritual. Neste momento nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e graça para compreendermos a sua palavra, porque sabemos que não há palavra proveitosa em nós se não houver a compreensão exata da voz do teu Espírito Santo. Se não houver a cobertura do teu Espírito Santo. Então fala conosco, Senhor. Nos dê entendimento da tua Escritura. Nos faz compreendermos, porque nós temos escolhido a boa parte, que ninguém poderá tirar. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 16. As taças de ira, da ira de Deus, são derramadas. E no versículo de número 15, o apóstolo João escreve, Apocalipse 16, versículo de número 15. Amém? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Pode assentar-se, eu gostaria que você lesse novamente esse versículo. Leia novamente este versículo. Jesus diz, eis que venho como ladrão, ele está dizendo sobre a ação repentina do Senhor Jesus Cristo na sua volta. Onde não terá tempo para arrependimento, não terá tempo para quebrantamento, não terá tempo para conserto e nem para contrição. Não vai dar tempo para ninguém arrepender-se, não vai dar tempo para ninguém rever posicionamentos, não vai dar tempo. Ele diz que será como um piscar de olhos, como um relâmpago que se mostra no Oriente e se põe no Ocidente. A volta do Senhor Jesus é iminente e ela será muito rápida. Pisque os seus olhos. Isso acontecerá dessa forma. Então ele diz assim, vigiai. E bem-aventurado aquele que vigia e faz o quê? E guarda, ou seja, protege, preserva as suas roupas. Para quê? Ele diz roupas no plural. E ele diz, para que não ande nu e não apareça as vergonhas da sua nudez. Vá comigo em Gênesis capítulo 3. Tenta explicar para esse parente que está ao seu lado o que é nudez espiritual. Existem muitas colocações na Escritura que, por mais que os crentes fiquem dentro da igreja, eles não despertam interesse nem curiosidade em aprender. O que é uma nudez espiritual? Vamos lá. Jesus diz, eu virei como ladrão e vocês precisam vigiar para guardar as roupas de vocês, para que vocês não estejam nus e não apareça a vergonha da nudez de vocês. Jesus estava falando da nudez física do corpo? Não. De que nudez ele estava falando? Da nudez espiritual, não é? Agora, o que é nudez espiritual? O que é nudez espiritual?
A nudez espiritual é uma falta total de provisão do céu na sua vida com respeito à sua cobertura. A nudez espiritual é aquela que te dá vergonha e separação diante de Deus. A nudez espiritual é aquela que não te dá proteção diante das miríades infernais. A nudez espiritual é aquela que existe sobre aqueles que não se importam em vestir-se. A grande questão da nudez espiritual é a ausência de preocupação em vestir-se. Por exemplo, agora, no início dessa meditação, se eu perguntasse para você se você está adequadamente vestido espiritualmente, qual seria a sua resposta? Porque as vestimentas espirituais, elas não são qualquer. Ela tem que ser adequada. Você tem vestimenta espiritual que te dá proteção com respeito às ações de Satanás? Você tem vestimenta espiritual que te dê proteção com respeito às ações dos seres humanos, onde os seres humanos fazem, dizem, mas essas coisas chegam até você e não penetram, porque a sua roupa ela é impermeabilizada, ela não deixa penetrar? Você tem vestimenta espiritual que faz com que o céu olhe e vê você distinguido diante de uma multidão onde as suas vestes brilham como o sol? As vestimentas espirituais, elas trazem sobre nós uma conotação de identificação, tanto para as trevas quanto para a luz. Os anjos identificam os crentes também pelas vestimentas, e os demônios também identificam pelas vestimentas. Essas vestimentas espirituais que nós recebemos, e conforme vamos crescendo espiritualmente, elas vão sendo transformadas de glória em glória. Você recebe uma vestimenta quando você se converte. Essa vestimenta vai sendo equipada e transformada de acordo com o seu crescimento espiritual. Deu para você entender? Então vamos falar, você vai poder compreender no discorrer, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. Vamos falar sobre o que tira a vestimenta espiritual de um crente, ou o que desnudou a raça humana. A raça humana, quando você nasceu, espiritualmente falando, você não nasceu somente nu fisicamente, você nasceu nu espiritualmente, totalmente descoberto. E é por isso que você tem uma trajetória até Cristo de tristeza, de frustração, de erros, de assaltos malignos. Por quê? Porque você não tinha uma vestimenta. O porquê Satanás tem podido agora trabalhar na vida daqueles que estão nus, pela falta de vestimenta espiritual. Quando o homem sai do Éden, ele perde totalmente, ainda no Éden, toda a vestimenta espiritual, que era a comunhão e aliança com Deus. A presença e a aliança de Deus, ela cobre-nos espiritualmente. Então, quando houve a queda, houve o desnudamento humano. Então, todo ser humano nasce espiritualmente nu aos olhos de Deus. Totalmente descoberto. Totalmente acessível às obras de Satanás. Totalmente. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Eles aí estavam nus anteriormente. Nus, fisicamente, eles estavam nus. Mas quando eles pecaram, o que aconteceu com eles? Eles olharam e sentiram vergonha da própria nudez, um do outro. A nudez espiritual é
essa forma de vergonha, o pecado faz com que as pessoas se afastem de Deus gradativamente. Gradativamente. Você pode perceber uma pessoa, quando ela está no pecado, ela boicota a própria vida para não vir à igreja, para não orar e para não ler a Bíblia. Ela mesmo se embaraça para que ela não tenha um confronto ou um encontro com Deus. Ela foge. Toda pessoa que está praticando o pecado, ela foge da presença de Deus. Por quê? Por causa da vergonha, da nudez. A nudez espiritual, agora nós não estamos falando da nudez física, a nudez espiritual faz com que o homem se esconda de Deus, faz com que o homem se oculte dos olhos de Deus. Por quê? Por causa da força do pecado e por causa da santidade de Deus. A Bíblia diz no versículo de número 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Naquele momento, Adão declara, por meio da vergonha e por meio da ocultação, o pecado que havia cometido. A nudez espiritual faz com que os seres humanos fujam de Deus. Eu não sei se você já teve alguma experiência em tentar falar de Jesus para uma pessoa que está envolta no pecado. Já teve uma experiência de tentar abrir os olhos de uma pessoa que está envolvida no pecado. E toda a dificuldade que aquela pessoa tem de aproximar-se de Deus, e toda a dificuldade que aquela pessoa tem de acreditar que Deus pode amá-la daquela maneira, e a dificuldade que aquela pessoa encontra de aceitar e de entrar e de fazer parte daquele convite que você está fazendo. Mas nós não vamos falar dos ímpios. Vamos falar de nós, os crentes. Como funciona a nudez espiritual nos crentes com respeito ao pecado? Tem um versículo que Isaías diz, e Jesus repete, diz que este povo se aproxima de mim, e com seus lábios me louva, e as suas mãos se levantam, mas o seu coração se aparta de mim, dia após dia. O que a nudez espiritual faz quando um crente, ele brinca com o pecado? Quem sabe você diz essa manhã, mas eu não adultero, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, eu não estou prostituindo. Às vezes nós caracterizamos o pecado como uma fileira de coisas que não fazemos. E nos esquecemos que pecado também são coisas que deixamos de fazer. A Bíblia diz, se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Se você olhar na galeria das igrejas de Laodiceia, algumas delas faziam coisas muito boas. E o problema delas é que elas deixavam de fazer coisas que eram boas. Algumas delas não faziam coisas erradas, não. Faziam coisas boas, mas o Senhor dizia, vocês têm deixado de fazer essas, que são essas as que me importam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Analisando de uma maneira muito rápida as coisas boas que você faz. Todos nós sabemos de cor as coisas boas que fazemos. Você tem certeza que essas coisas boas são as que Deus espera de você? Como no caso de Marta, que estava toda dedicada e toda servil na visita do Senhor Jesus em sua casa, e ela achava que estava como nota 10, agradando em tudo, e até mesmo abordou o Senhor Jesus dizendo, olha, corrija minha irmã. E Marta recebe uma repreensão. Ficou muito surpresa com a repreensão, porque não acreditava que estava desagradando,
que estava errando. A grande questão é que nós temos que entender, dentro de todas as coisas boas que fazemos, será que as coisas boas que fazemos têm sido aceitas por Ele? Será que nós estamos estagnando nas nossas coisas boas e não temos melhorado? Vamos lá, esse ano de 2021 que está quase terminando, quais foram os progressos que você fez nas coisas boas que você faz? Vamos esquecer das coisas ruins. Vamos esquecer por um momento das coisas ruins. Vamos falar das nossas coisas boas. Aquela que nós nos alegramos, que nós ficamos contentes em fazer. Aquelas que deixam a nossa cabeça tranquila e você coloca a cabeça no seu travesseiro e dorme um sono profundo. Vamos falar dessas coisas boas. O quanto elas têm progredido. O quanto elas têm adquirido uma modificação de acordo com o que o céu espera. Quantos de nós, que as nossas coisas boas ficaram paralisadas, sem progresso, sem prosperidade, sem mudança, e foram murchando, 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 até desaparecerem. Quantas coisas boas você faz? Vamos lá. Você é bom no quê? No que você é bom? Não me diga que você não pode melhorar. E não me diga que Deus está totalmente satisfeito com você. E não me diga que você está totalmente satisfeito contigo mesmo. Não me diga isso. Não me diga isso. Diga que você todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, você olha para Ele e você diz assim: meu Deus, me ajude a agradar-te. Mostra para mim o que de errado existe dentro de mim. Diga para mim que frequentemente você olha para Deus e você diz: Senhor, eu preciso mudar, porque eu não suporto mais a minha vida. Eu preciso que exista algo em mim que ferva, algo em mim que me mobilize, algo em mim que tome conta do meu ser. O que é nudez espiritual, se não esse conformismo que nós temos adequado? Você diz: eu não peco, eu não tenho mais essa nudez proveniente do pecado, eu não mais roubo, eu não adultero, eu não prostituo, eu não cobiço. Mas espera aí, onde estão os progressos das obras do Espírito Santo dentro de você, te fazendo um crente cada vez melhor? Eu disse inicialmente que as vestes espirituais, elas são como tudo que vem do céu para nós, progressistas. Elas progridem, elas melhorem, elas ficam cada vez mais celestial, cada vez mais espiritual. E a grande questão é, o que o pecado trouxe? Separação de Deus, vergonha de Deus, timidez. E quantos de nós não somos tímidos? A Bíblia diz: os tímidos não o reino dos céus. Por quê? Porque eles não creem em Deus. Porque eles não dependem do Espírito Santo. Porque eles permitem que as suas feridas, as suas dores e as suas machucaduras sejam maiores e mais operantes do que a ação do Espírito Santo de Deus. Os tímidos não progridem, os tímidos não almejam, os tímidos não progridem. E a grande questão é, o pecado original trouxe uma ocultação de Deus. E se você perceber, é o que Satanás tem, de uma maneira muito sutil e camuflada, feito por meio da ausência da oração. Diz para mim se a diminuição da oração não é uma forma dos crentes se afastarem de Deus. Diz para mim que quando você diminui os seus períodos de oração, e um dia não deu tempo, e aí no outro dia você programa e diz: hoje eu vou orar e vou falar com Deus. Ou então você diz: amanhã será um dia diferente, e aquele dia passa e termina, e você não deu e não teve um altar diante do Senhor. Diz para mim se isso não é uma ocultação, se você ao invés de progredir, não está dando passos em direção ao contrário da presença do Senhor. O pecado faz isso.
E o mundo está no pecado. E o diabo governa sobre o pecado. E eu e você temos a nossa lista que não fazemos. Agora, onde está a nossa lista do que fazemos? E vamos compará-la à Escritura sobre o que é o esperado de cada um de nós. Eu não tenho que ser o melhor membro da minha sociedade. Você não tem que ser o melhor membro da sua sociedade. Os nossos parâmetros têm que se equiparar à Escritura. Sociedade te aprova, sociedade me aprova. Não fazemos mal, contribuímos com a sociedade. Mas e o céu? O que o céu tem esperado de mim? E o que o céu tem esperado de você? O que o pecado tem feito, nos afastando e nos separando da presença de Deus? Este mundo secularizado, uma igreja secularizada, uma igreja que tem 24 horas por dia e diz que não tem tempo de dobrar os joelhos meia hora e falar com o Criador da vida. Meia hora por dia. Por dia. Sobra 23 horas e meia para você. Meia hora por dia para você dobrar os seus joelhos no chão. E ali você não vai pensar em nada. E ali você não vai falar de problema para Deus. E ali você não vai falar das suas necessidades. Você vai olhar para Ele e você vai dizer assim: eu estou aqui para me aproximar de Ti. Estou aqui para Te conhecer. Eu estou aqui porque eu preciso do Teu cheiro nas minhas vestes. Porque eu preciso do Teu brilho nas minhas vestes. Porque eu preciso que as hostes da maldade, os principados, os anjos e todo o exército celestial e infernal me reconheçam como um cidadão do céu. O pecado original trouxe o afastamento. E Satanás tem trabalhado desde o Éden para afastar o homem de Deus. Uma hora não dá tempo, outra hora não se tem tempo, outra hora não deu tempo. E assim por diante. E o tempo? De quem é o tempo? É dele. E as pessoas sofrem com o tempo. Sofrem com os problemas que a vida traz, sofrem com todos os distúrbios, os disparates da vida, só que elas não conseguem entender que o que faz delas próximas, o que faz delas ter uma vida diferente, são as vestes que elas conquistam pela proximidade com Ele. A proximidade com Deus te veste, cobre a sua vida, te dá cobertura espiritual. E nós muitas vezes deixamos de entender isso. Tudo começou lá, a nudez começou aqui, no Éden. E ela continua. E ela continua. E Satanás vai trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. Dá uma olhada agora, ninguém está te ouvindo. Essa semana, se você for somar todos os períodos de oração sua, oração mesmo, de dobrar os seus joelhos no chão e abrir um salmo e falar com Deus. Quanto tempo dá? Essa semana, quanto tempo dá? Quanto tempo dá? Aí você diz assim, não tive tempo. Faz 24 vezes 7 para você ver se não deu tempo. Sabe o que acontece conosco? Sabe por que muitos de nós estamos desnudados das roupas da comunhão? E não somos identificados, e as coisas para nós se embaraçam, e nós estamos cada vez mais distantes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa a distanciar-se de Deus, você começa a perder uma vontade. Vontade de vir à igreja, vontade de ler a Bíblia e vontade de orar. Aí Jesus diz, vigiai. Vamos lá. Vamos fazer assim. Qual foi a época que você já esteve mais crente na sua vida? É agora ou alguma vez você já esteve mais crente do que agora? Vamos lá. Não, pastora, eu já estive mais crente do que hoje. Então quer dizer que você está esfriando espiritualmente? Você percebe que se você analisar as coisas de perto, você começa a ter conclusões assustadoras.
Se você um dia orou mais do que agora, se você um dia teve mais comunhão com Deus do que agora, você está esfriando espiritualmente. E Jesus disse em Apocalipse: vigiai, porque eu vou vir como ladrão. E não são as boas obras que você faz que vão te dar a salvação, mas a sua comunhão com Deus. É o cheiro dele em você. É as suas vestes que identificam você como salvo, porque nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Isso não se faz isoladamente, isso não se faz uma vez apenas. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em Ezequiel 16, fazendo uma comparação com Israel, vê o seu estado e o meu estado. Ezequiel 16. Puxa a fita comigo. Quando Jesus te viu, quando ele te encontrou, como é que você estava? Nu, descalço, cheio de infecção, sem umbigo cortado, jogado. Foi ou não foi assim? Foi ou não foi assim? Ezequiel capítulo 16, versículo de número 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavado com água para te limpar, nem tampouco fostes estregado com sal, nem envolto em faixas. Não se apedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa, compadecendo-me de ti, antes fostes lançado em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nascestes. Passando eu junto de ti, vi-te, revolvi-te no teu sangue e disse: ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo, crescestes, engrandecestes, chegasse a grande formosura, avultaram os seus seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e te dei juramento, e entrei em aliança contigo, e diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Não existe vestimenta espiritual sem aliança com Deus, e sem Ele ser o seu dono. Sem intimidade, não existe. Não existe vestes espirituais sem essa comunhão com Deus. Aí você pergunta: eu me sinto desprotegido. Não é que você se sente desprotegido, você está desprotegido. Por quê? Por causa da nudez espiritual. O que te dá proteção não são misticismos e nem achismos. O que te dá proteção é a proximidade com Ele, é a aliança com Ele, é a intimidade com Ele, porque o pecado original trouxe a vergonha e a separação, e Jesus Cristo trouxe o quê? A aproximação. Diga amém. Se você pudesse dizer de 0 a 10 o quanto você está próximo de Deus, o quanto você diria de 0 a 10? Vamos lá. Sabe que é, pastora, porque eu trabalho na igreja, porque eu, nada, esquece isso. Esquece isso. É o quanto, aquilo que Jesus diz, vocês são meus amigos. É isso. De 0 a 10, o quanto existe de intimidade sua com Ele. Seja sincero, ninguém está te ouvindo. E aí? Você precisa consertar isso. Porque isso traz nudez espiritual, onde pouco a pouco você vai se afastando dele sem perceber. É de uma maneira imperceptível. Por quê? Porque se você quisesse uma religião, você teria ficado no seu catolicismo. Você não veio buscar uma religião em Jesus Cristo, você veio buscar uma aliança, uma comunhão, uma interação. Jesus diz, nós vamos ser um só. Pai, faz deles e eu, João 17, um só. Isso é o cristianismo. Diga amém. Gênesis 9, segunda situação que traz a nudez espiritual.
essa aqui é uma enfermidade nos crentes. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Gênesis 9, Noé sai da arca, seu pai era lavrador, e ele resolve plantar uma vinha. E ele planta uma vinha. E essa vinha cresce e dá muitas uvas boas e maravilhosas. E ele resolve fazer vinho. E ele faz o vinho. E ele toma vinho e ele se embriaga. E ele fica nu. Pessoa embriagada perde o tino. E ele fica nu. E então a Bíblia diz assim, que o seu filho Cã o vê na sua nudez. E ele zomba do pai, debocha do pai e acha aquilo intrigante. Sabe o que deveria ter projetado isso em Cão? Ele conhecia seu pai, sabia de todo o trabalho árduo. A Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus, um homem justo. E ao ver o seu pai daquela maneira, ele devia ter sentido. O que ele deveria ter sentido? Dó. Piedade. Constrangimento. O que mais? Ao ver o pai daquela maneira, embriagado, desnudado. Hoje a nudez é uma coisa muito comum. Você vai na praia e você vê as pessoas nuas quase. Mas naquela época, e para o judeu, não. O corpo é algo muito sagrado. E ele vê o pai nu. E a Bíblia diz assim, que ao invés dele sentir um constrangimento, ao invés dele sentir aquela afetação, aquela coisa que incomodava por dentro, ele debocha do pai. E ele sai lá fora. E ele começa a contar para os irmãos, para Sem e Jafé. Sabe o pai? O pai está lá dentro da sua tenda, desnudado, totalmente nu. Então Sem e Jafé tomam uma túnica, viram as costas, e os dois colocam nos ombros e foram afastando de costa para não vir a nudez do pai. E coloca sobre o pai, e cobre o pai. E quando Noé acorda, provavelmente ele olha e vê, estou nu, e ele vê uma manta ou alguma coisa sobre ele, e ele vai questionar os seus filhos, o que aconteceu? Então, certamente, um dos filhos diz: pai, aconteceu uma coisa muito constrangedora. O senhor ficou alcoolizado, e o senhor ficou desnudado, e tirou toda a roupa, e Cão olhou. Então, conta-se a história. Noé disse: eu não acredito, filho, no que você fez. Você me olhou no momento constrangedor da minha vida, do meu erro, da minha falha. Você me olhou numa falha. E você não teve misericórdia, nem constrangimento, e nem piedade. E você debochou de mim, e ainda foi fazer comentários com seus irmãos. Maldito seja você. Você levará uma maldição para toda a sua descendência. Você e a sua descendência, seu filho Canaã, será maldito. E ele sempre será peregrino e servo. Será servo dos descendentes de Sem. Será servo dos descendentes de Jafé. Vocês sempre serão escravos. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Maldito seja Canaã. Canaã era o filho de Cão. Servos dos servos sejam os seus irmãos. Bendito seja do Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. A maldição que Cão recebeu, ela vem até hoje. A verdade, quem foi maldito foi Canaã pelo ato do pai. Agora eu quero falar uma coisa para você. Vamos deixar um pouquinho o Cão de lado e Canaã, e vamos falar um pouquinho da nudez proveniente da embriaguez.
Você acha que é somente o vinho ou a pinga, como nós mesmos dizemos, né? Ou a cerveja, os uísques da vida que embriagam? Não. Não. Muitas coisas conseguem tirar o tino das pessoas. Hã? Eu quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo 3. Quero te falar de uma igreja embriagada. Uma igreja totalmente embriagada com a sua postura e com a autoaprovação. Lembra quando Jesus conversa com Pedro? Pedro estava embriagado. E ele disse, não, de forma alguma, Senhor, sem o tino. Sabe uma das coisas que mais embriagam os crentes? Que deixam os crentes fora do tino? É muito triste de dizer isso, mas é uma verdade triste. As bênçãos. A igreja de Laodiceia era uma das igrejas mais ricas por causa da sua região costeira. E essa igreja, ela além de ser uma igreja rica, que tinha um fundo monetário muito bom, ela é uma igreja que abundava em recursos humanos. Tinha pessoas muito inteligentes e muito hábeis. E era uma igreja que tinha uma posição muito elevada aos olhos de todas as outras igrejas. E assim também ela se sentia. Você se sente melhor em alguma coisa por alguma outra coisa? E você já parou para prestar atenção naquilo que Paulo diz? Que algumas coisas que para nós é elevada, para Deus é abominação. Será que a nossa condição de nível e a nossa escala de valores, ela é igual à de Deus? A de Laodiceia não era. Era uma igreja que estava embriagada. Embriagada com a sua postura, embriagada com o seu achismo e embriagada com a sua religião. Eles se achavam os mais crentes que existiam. E Jesus diz, vocês acham que enxergam porque produzem um pó que é bom para a visão, o pó frígio, a cidade produzia, vocês são cegos. Vocês acham que estão bem trajados e as pessoas... Você já foi naquelas igrejas que as pessoas fazem aqueles desfiles de moda? Então, vocês acham que são bem trajados? Vocês são desgraçados, nus. Vocês estão nus. E a igreja fica pasma com a conclusão e com o veredito do Senhor Jesus. Por quê? Porque era totalmente o contrário daquilo que eles pensavam. Como deve ser difícil quando você e eu pensamos o contrário do céu, e quando nós não estamos entendendo o que o céu está dizendo. A nudez vinda pela embriaguez. A Bíblia diz assim, em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 16. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A temperatura deles estava equivocada. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Porque eu repreendo e castigo a todos que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Temperatura errada, conceito errado e tudo errado. Uma igreja totalmente embriagada e nua. Por quê? Porque eles criaram os próprios parâmetros. Sabe uma coisa muito interessante? Existe um desvio dentro da igreja que ele é muito similar ao caminho que é Jesus Cristo. E esse desvio, ele é bem parecido com o cristianismo.
Mas a pessoa vai de uma maneira muito sutil, se desviando, se desviando, se desviando. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A bênção de Deus, as boas coisas, ou nada me falta, isso te embriaga? Embriagou Davi, embriagou Pedro, embriagou Laodiceia. O que fazer para que você não tenha a nudez da embriaguez? Porque a embriaguez te deixa nu. Totalmente desprovido de aprovação. Totalmente. Por quê? Porque cria um conforto. E não é o conforto da aprovação de Deus, é um conforto da autoaprovação. Então vamos lá. Aprovação de Deus e autoaprovação. Qual que você prefere? Qual que você escolhe? Eu escolho a aprovação de Deus, pastora. Mas na real, na prática, porque nós somos hipotéticos. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Vivemos de hipóteses, tá? Então vamos lá. Na real, na verdade, você escolhe, como Pedro, a autoaprovação ou você escolhe a aprovação de Deus? De que maneira você não vai embriagar-se? Tem gente embriagado com bênção, tem gente embriagado com problema, tem gente embriagado com tribulação, tem gente embriagado com aflição. Todas essas situações embriagam, ou seja, tira o seu tino. Você não vai mais buscar a aprovação de Deus, você vai buscar qualquer outra coisa, a não aprovação de Deus, você vai buscar a autoaprovação e o próprio sentido. E aí? Hoje, agora, o que Deus tem a dizer sobre você? Jesus olhando para você, como olhou para a igreja de Laodiceia. Jesus olha para você e diz assim, bom, eu vejo que você está aprendendo, está mudando, que você tem me ouvido, que você tem entendido, que você tem orado mais, que você tem me levado mais a sério, que você tem se entregado mais. Ou você está totalmente equivocado. Por quê? Porque você é abençoado, porque você tem boas coisas, porque você tem uma boa vida, mas eu não estou vestindo você. Você está vestido pelo próprio conforto, pela própria aprovação, pela própria conduta. E aí? Vamos lá. A igreja de Laodiceia ficou totalmente surpresa com a repreensão. A embriaguez te leva à nudez. Jesus diz, vocês estão nus. Aconselho-te que compre de mim roupas brancas para que te vistas. A religião sua não salva. Você diz, eu sou crente, isso aí não significa nada. Não significa nada você dizer que você tem uma religião. Você tem que ter Jesus Cristo dentro de você. Você tem que buscar por Ele. Você tem que amar. Você tem que ter uma luta espiritual. Se você não lutar espiritualmente, a carne já te venceu. Se você olhar e dizer, não tenho luta, minha vida é uma paz enorme. O que significa quem tem uma paz enorme? Significa Davi lá no seu palácio, olhando e tentando, cobiçando Batseba. Daqui a pouco vai aparecer a sua Batseba. Por quê? Porque a nossa luta não acaba, nós estamos na carne ainda, revestidos pela carne, temos a velha criatura, nós temos o mundo, nós temos o diabo e nós temos uma escritura para cumprir. Isso não é uma guerra. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, ou seja, contra o ser humano e contra o sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, nós estamos em uma batalha e a embriaguez, ela te leva à nudez. Cuidado com o seu conforto pode ser uma maldição na sua vida. Uma maldição, onde você não tem necessidades de buscar a presença de Deus, de buscar a face de Deus. Pastora, mas então quer dizer que eu tenho que ter problema? Não. Você tem que ter uma consciência que você leu no início. Vigiai, porque eu vou vir como ladrão. E
vocês precisam estar vestidos para não ser desachados nus. Mas o seu conforto não te deixa orar? Hã? Então vamos lá. Pastora, mas sabe o que acontece? Eu sou a pessoa que mora comigo me aprova. Hã? É. Meu marido, meus filhos, minha família, minha esposa, eles já se acostumaram comigo. Está tudo andando bem, correndo bem. Você sabia que Ananias aprovava Safira e Safira aprovava Ananias? É. Existem pessoas que se acostumam com tudo e existem pessoas que têm defeitos empáticos. Você sabia que você pode morar com uma pessoa que tem o mesmo defeito que você? É. E aí? Hã? A grande questão que você precisa entender: cuidado com a embriaguez do conforto, do descanso. Cuidado com a embriaguez da bênção. Próximo. Quero que você vá comigo em Êxodo, versículo 32. A próxima nudez. O povo disse assim a Arão: esse Moisés está demorando demais, já fazem muitos dias que ele subiu, nós nem sabemos se está vivo. Vamos fazer o seguinte, disseram para Arão, vamos fazer um bezerro. E vamos declarar que este é o Deus. O povo precisa de alguma coisa para tocar, de alguma coisa para enxergar, de alguma coisa para ver. Êxodo 32, versículo de número 6. O interessante, você sabia que eles fizeram o bezerro, estavam adorando o bezerro, e eles achavam que estavam servindo a Deus do mesmo, assim, sabe? Como que é esse negócio aí? Vamos ver na escritura. 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Quer dizer, com um bezerro de ouro, festa ao Senhor. Mas Jesus falou sobre isso, pastora. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que Jesus diz isso? Porque tentariam servir a dois senhores. 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido e tem se desviado. Capítulo 32, versículo de número 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E então disse o Senhor Deus: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Diga, entendi. Entendi. Ezequiel capítulo 14. Vá lá comigo um pouquinho. Versículo de número 6. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em todo Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos, João diz: filhinhos, abstenhai-vos dos ídolos. Idolatria espiritual, o que é? Idolatria espiritual causa nudez espiritual. O que é idolatria espiritual? O que é? Idolatria é tudo aquilo que você coloca à altura ou acima de Deus. Pastora, nada está acima de Deus na sua vida. Não responda precipitadamente. O que é importante para você? Vamos lá. Tudo o que
ocupa o seu tempo. Tudo que tem a sua maior dedicação. E tudo que está em primeiro lugar em suas atividades. Isso que é importante para você. Não é o que você diz, mas é o que tem em você. Idolatria é o que tem em você. É o que tem o seu afinco e a sua determinação. Isso é idolatria. Se o seu trabalho está em primeiro lugar, se ele gera o seu conforto e o seu bem-estar, se nele está a sua segurança, porque você tem um bom salário, ele é o seu Deus, e não Jeová. Se a sua família traz a segurança e a nostalgia e o conforto que você precisa e tudo que você buscou, e ela te dá aquela nostalgia e aquela sensação de conforto, de realização, a sua família é o seu Deus. Se a sua vida é totalmente empoderada e você é uma pessoa que se aprova e uma pessoa totalmente determinada e uma pessoa que se admira e uma pessoa que está acima de todas as regras e que a palavra de Deus é apenas um adendo na sua vida, você é o seu próprio ídolo. Por quê? A grande questão é nudez proveniente do distanciamento de Deus, nudez proveniente da embriaguez, nudez proveniente do que agora? Da idolatria. Se seu cargo, sua função, você vem na igreja e você tem um cargo e uma função, e essa função e esse cargo está acima de Deus, você é um idólatra. É muito fácil sair de ser crente e se tornar idólatra. É só colocar as coisas. Deuteronômio 8 mesmo, o Senhor diz, por que Israel foi para o cativeiro assírio e Judá para o cativeiro babilônico? Idolatria. Toda idolatria. Tudo que você vê, a mão do Senhor intervindo, idolatria. Agora você quer ver idolatria? Vamos lá comigo em Mateus capítulo 22. A grande questão, eu acho muito interessante essa parábola que Jesus fala, sobre ele entrou, e ele estava ali, só que ele não estava trajado de vestes nupciais. Obviamente ele estava vestido, mas ele não estava trajado adequadamente. Será que a idolatria tem te dado vestes inadequadas e indevidas? Responde, você é um idólatra? Ninguém está te ouvindo. Às vezes você se sente ofendido com isso, dizendo, como eu sou idólatra? Eu nunca tive imagem de barro. Eu nunca tive imagem, mas nem de lata, metal. Que tem 4 rodas, que tem ar-condicionado. E nem de tijolo. E nem de carne e osso. Nunca mesmo. E nunca. E nunca aquele diploma que tem na parede, nunca. Vamos lá, vamos falar a verdade. Hein? Quantos pastores são idólatras? Eles idolatram a si mesmo, se colocando acima de Deus, achando que a verdade está neles. Como sexta-feira eu disse aqui sobre Pedro. A verdade não está em mim, está na palavra de Deus. A verdade não está em você, está na palavra de Deus. Se tirar Jesus de nós, não sobra nada, só barro e barro. Tudo que é bom em você tem a ver com Jesus Cristo. E nós somos só barro, seres humanos, que hoje eu estou aqui e amanhã não mais. Passou um mês, você nem lembra mais de mim. E assim é a vida. E é por isso que você tem uma vida só. E é por isso que você não pode ter a nudez da separação de Deus. Você não pode ter a nudez da embriaguez das coisas boas, nem das aflições e nem dos problemas. E você não pode ter a nudez proveniente da idolatria. Jesus coloca uma parábola falando sobre o reino dos céus e sobre o encontro com Jesus Cristo, sobre as bodas do seu filho, que lá a igreja vai estar.
E ele diz assim em Mateus capítulo 22, e enviou os seus servos a chamar os seus convidados para bodas, e eles não quiseram vir. Veio outros servos dizendo, eis que tenho já o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para onde? Lembra da outra parábola de Jesus sobre as 3 coisas que farão os crentes perderem o arrebatamento? Hã? Comprei um campo, trabalho. Me casei, família. Comprei o quê? Campo, bens. Casei, família. Comprei uma juntas de boi, trabalho. Bens, trabalho e família, que vai embriagar os crentes e eles vão perder o arrebatamento. E Jesus disse, vigiai porque eu vou vir como ladrão, guardai as vossas roupas para que vocês não sejam achados nus e apareça a vergonha da vossa nudez. E aí? Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. Existem coisas mais importantes que servir a Deus. Marta dizia isso. Marta dizia isso. Hã? E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. Lá vai eu e você, né? E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, maus, bons, e a festa foi cheia de convidado. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste. Ele estava vestido, mas não estava com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? Como que você conseguiu? Hã? Como que você conseguiu? Você sabe por que Jesus põe esse adendo? Ele podia ter terminado essa parábola da maneira que ele termina as outras. Mas por que ele põe um adendo de um intruso lá dentro? Você já parou para prestar atenção nisso? Essa parábola nunca te incomodou dizendo, mas peraí, como é que alguém pode entrar nas bodas e então o Senhor olha e diz assim, mas peraí, como é que você conseguiu entrar? Mas peraí, ele entrou por algum buraco, pelas portas do fundo? O que Jesus quis explicar com esse adendo nessa parábola? O mesmo que você possa me explicar como é que um crente consegue ficar dentro da igreja, ler a Bíblia, ouvir a palavra, cantar canções, isso aí significa isso. Fazer orações e não ir para o céu. A mesma coisa. Hã? A mesma coisa. Hã? Amigo, como que você conseguiu entrar? Hã? Como que as pessoas conseguem ter a Bíblia na mão e não entender o que está escrito? Você não quer ler o Antigo Testamento? Não leia. Se você não é espiritual para entendê-lo, não leia. Mas leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ser um crente supimpa. Leia só esses 4 evangelhos. Principalmente Mateus, onde fala, Jesus explica sobre as últimas parábolas. Amigo, você não está trajado com veste. Como você conseguiu? Como é que vai ter gente que vai ficar dentro da igreja, que vai chegar até a boca do arrebatamento, mas não vai subir? Como consegue? Como é que é possível isso? Diz para mim. Como é que é possível isso? Por quê? Porque a embriaguez da ausência da presença de Deus. Não buscaram a Deus. Porque a embriaguez que gerou o quê? A embriaguez da nudez, que trouxe a nudez, a embriaguez da idolatria, tudo isso vai embriagando o ser humano, o pecado, a separação, vai trazendo a nudez, a embriaguez das bênçãos vai trazendo a nudez, a idolatria vai trazendo a nudez, e é isso que acontece. Eu quero que você volte comigo no texto inicial, para nós orarmos, Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 15,
Amigo, como você conseguiu chegar aqui? Aí você diz, pastor, o que aconteceu com o homem? Ele recebeu vestes adequadas e entrou? O que aconteceu com aquele homem? Diga para o teu irmão que está do lado. Foi jogado nas trevas exteriores, onde houve ranger de dentes, ou seja, inferno. Por quê? Porque parecia, mas não era. Era quase, mas não era. Nós deveríamos entender um pouquinho melhor a Escritura e levarmos um pouco mais a sério. Diz para mim, quais são as coisas mais sérias da sua vida? Deve ser a sua alma. Deve ser o assunto mais sério, mais comprometedor da sua história. Vamos ler novamente para encerrarmos. Apocalipse 16:15. Eis que venho como? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas, para que não ande e não se vejam as suas vergonhas. Nudez proveniente do distanciamento de Deus. Nudez proveniente da embriaguez das bênçãos, dos problemas e das aflições. Nudez proveniente da idolatria, onde um para o seu campo, um para o seu negócio, e ainda quer fazer parte da festa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para mostrar para você o estado das suas vestes. Peça ao Espírito Santo para mostrar para você o estado das suas vestes. Quantos de nós não temos tido uma vida de oração, de comunhão com Deus? Nos acostumamos com que a bondade de Deus e a comunhão com Deus, e ficamos desapercebidos. O Senhor Jesus não quer que você esteja nu. Quando você fica nu, você fica exposto. Você fica envergonhado diante dos principados e potestades. Quantos que ficaram envergonhados quando foram provados? Quantos ficaram envergonhados quando foram tentados? Porque não tinham vestes para protegê-los. Lembra aquela tentação que você não resistiu? Porque você não tinha vestes espirituais? Lembra aquela provação que você não foi aprovado porque não tinha vestes espirituais? Satanás tem levantado-se contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele tem engolido os dias de tal maneira. Quando você vê, o seu dia é pouco para tudo aquilo que você tem que fazer. E você chega em casa cansado e cansada. E às vezes você até tenta orar, mas acaba dormindo de tanto cansaço. E Deus vai ficando sempre com o resto, e com o resto, e com o resto. Diz para mim, por que você não separa meia hora pela manhã? Levanta-te mais cedo. Antes do seu café da manhã. Entra num lugar da sua casa, num cômodo. E ali abre a sua Bíblia. E dobra os seus joelhos no chão. E diga: Deus, antes de viver este dia, antes de tomar qualquer decisão, antes de conversar com quaisquer pessoa que seja, eu venho falar contigo. Eu venho te dizer que o Senhor é tudo na minha vida. Vê, Senhor, vê a minha priorização com respeito à tua presença. E eu queria te pedir a sua misericórdia no dia de hoje. Me ajude, Senhor. Me livre do mal.
Não permita que a minha mente seja engodada ou sofra ataques. Guarda-me dos seres humanos malignos. Guarda-me dos ataques satânicos. E se houver alguma questão, alguma situação a ser resolvida, que o Senhor me dirija. Enche o meu coração de paz, Senhor. Que eu possa ouvir a sua voz, acima da voz do meu coração e acima da voz da circunstância. E quando eu ficar irritado e angustiado com alguma coisa, me ensine a ter paz. Me ensine a combater os meus sentimentos. E depois você levanta da sua oração com uma ótica totalmente diferente de tudo. E durante aquele dia, você sentirá a ministração do Senhor em todo o tempo. Porque logo pela manhã, você levantou um altar ao Senhor. Satanás tem afastado os crentes de Deus pela falta de oração. Fala para o Senhor nesta manhã. Eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais períodos de oração. Eu preciso falar mais contigo. Eu preciso mostrar a minha face ao céu. Quem sabe quando você faz alguma proeza, alguma coisa, você sente necessidade de postar onde você vai, o que você está comendo, o que você está fazendo. Mas se você não sente necessidade de chegar no céu e de, quem sabe, ouvir dos anjos aquilo que Daniel ouviu. Daniel, o céu te ama. O céu te ama, Daniel. Por quem você quer ser visto? Realmente é pela mídia e pela tecnologia? Pelas pessoas que querem saber da sua vida para fazer comentários, na maioria deles nocivos e pejorativos sobre você? Quanto tempo você gasta olhando para o seu celular, vendo a vida dos outros, para saber o que os outros estão fazendo? E você não sente necessidade de dizer para o céu: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero ser visto pelo céu. Eu quero ser vestido pelo céu. Eu quero ser enxergado pelo céu. E eu quero ter roupas que vão sendo cada vez mais brancas e iluminando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E eu não quero a nudez do distanciamento do Senhor, onde eu ficarei totalmente desprovido e acessível aos ataques. Existem pessoas que só vão descobrir que estavam nus quando aparecem as Batsebas da sua vida, como Davi. Davi estava nu e não sabia. Existem pessoas que só percebem que estão nuas pela embriaguez, quando a maldição está presente. Existem pessoas que só percebem que estão nuas quando seus ídolos estão levantados e determinando suas vidas e monopolizando sua história. Diga para o Senhor: eu quero que o Senhor me vista. Eu quero ter as vestes de quem o céu ama. Eu quero ter as vestes de quem te reconhece e quem é grato e não dos embriagados. Eu quero ter as vestes de quem tem um único altar. Por favor, Senhor,
Eu quero que o céu me reconheça. Eu quero que o Senhor, quando voltar, me encontre vestido. Diga ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu reconheço nesta manhã que eu estou desnudado pela idolatria, pela embriaguez ou pela falta de oração e comunhão contigo. Mas eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me vista. Eu preciso que o Senhor me vista. Chega de imaturidade. Se eu continuar assim, eu estou perdido, Deus. Vê se existe idolatria dentro dele. Quem sabe seu cargo, sua religião, sua família, seu trabalho, seu dinheiro, seu diploma, ou até mesmo você. Fale com o Senhor agora. Quem sabe você está numa embriaguez, onde os problemas da sua casa parece que não têm fim, os problemas da sua vida parece que não acabam e cada vez fica pior. Você não percebe que Satanás tem embriagado você? Quem sabe você não tem mais tido seus momentos de oração, de comunhão com Deus. Nesta manhã o Espírito Santo está aqui para vestir você de aliança e de comunhão, vestir você de sobriedade, de gratidão, e vestir você com roupas de um adorador que só se prostra diante de um altar que é a cruz de Cristo. Fala para o Senhor: me vista com roupas de comunhão, me vista com roupas de adorador, de gratidão, onde nenhuma bênção consegue tirar o brilho da tua presença da minha vida. Me vista, Senhor, com as roupas de um altar apenas, que é a tua cruz. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse oração por alguém. Quem sabe está nessa condição que você ouviu agora. Eu sei que você já orou por você, mas eu gostaria que você orasse por alguém que está frio espiritualmente, alguém que está se perdendo na embriaguez, na idolatria e no distanciamento de Deus. Queria que você orasse por essa pessoa agora. E você pedisse a Deus: assim como o Senhor me alcançou, eu quero que o Senhor alcance essa pessoa. Ore você por essa pessoa agora. Senhor, nós te pedimos pela Vivian. O Senhor coloque a tua mão sobre a vida dela. Te pedimos pelas pessoas que estão agora sendo colocadas diante do Senhor e estão intercedendo por elas. Que o Senhor venha alcançá-las com a tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus, que o teu favor e a tua palavra que corre como um rio, que o Senhor venha trazer quebrantamento, que o Senhor venha trazer inundação celestial e divina, que os corações se quebrantam. Ó Deus, devemos vigiar agora e neste momento, enquanto há tempo. O tempo se abrevia e nós vivemos dias cruciais, dias finais, onde tudo será decidido, meu Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos ter vigilância necessária, para que as nossas vestimentas estejam aprovadas e sejam nupciais, meu Deus, para o encontro com o nosso Senhor, com o nosso esposo, com o cônjuge da sua igreja, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, não aceitamos a nudez da embriaguez, da idolatria, ou da separação do Senhor por meio da correria do dia a dia, dos compromissos. Diga ao Senhor: o meu maior compromisso é contigo. Diz para Ele: eu vou levantar meia hora mais cedo, eu vou lá naquele cantinho, dobrar o meu joelho, abrir a minha Bíblia e vou falar com o Senhor.
Eu não vou sair de casa para trabalhar sem a minha oração. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou roubar a tua misericórdia, nem a tua graça, nem o teu favor, meu Senhor. Eu não vou ser alguém que viva ilegalmente da tua graça, não vou fazer isso. Diga ao Senhor, quantas pessoas vivendo ilegalmente da graça de Deus. Por quê? Porque hoje o sol nasce sobre elas. Porque hoje o sangue de Cristo está sobre a igreja e tem abençoado a muitos. Mas você viu o texto da parábola de Jesus? A graça, ela pode te levar abençoado até a porta do céu. Mas ela não vai te colocar lá dentro, se ela não operar dentro de você o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se ela não levar você à cruz. Você pode ser abençoado e a graça te leva feliz, te leva no conforto, ela te leva até a porta do céu, mas ela não te deixa entrar. Então não faça isso. Não viva ilegalmente. Não seja um ilegal. Não faça isso. Deixa a graça de Deus mover sobre você. Deixa a palavra de Deus mudar você e transformar você. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós não queremos uma vida dentro da igreja abençoada, se vamos estar fora do céu. Nós queremos uma vida dentro da igreja abençoada, estarmos dentro do céu. Mas para isso o céu tem que estar dentro de nós agora. Então nós declaramos que como igreja nós abrimos o nosso coração para o dono do céu e para o Senhor do céu, para que Ele realize as mudanças que devem ser feitas, as transformações que devem ser feitas, e que a palavra do Senhor venha como espada afiada de 2 gumes, trazendo mudança e trazendo transformação, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua alma venha constranger você cada vez mais e conduzir você a um estreitamento com o Espírito Santo de Deus, onde tudo estará alinhado e a aliança de Deus contigo seja eterna e para sempre, que te cubra de graça e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém. Deixa eu só falar uma outra coisa para você. Você sabia que existem ilegais dentro da igreja? Que Deus não vai tirá-los de dentro da igreja, instituição, mas eles ficarão fora do céu. Eu quero dizer uma coisa para você. Não basta você frequentar cultos, você tem que ter a ação da palavra aqui dentro de você, transformando a sua vida, transformando o seu coração. Olha para a parábola que você leu de Jesus Cristo. Aquele homem que conseguiu entrar até dentro da festa, mas foi tirado. Por quê? Porque Jesus disse neste mesmo texto: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. O meu melhor eu quero.